Então, meus irmãos e irmãs, como mesmo a palavra trouxe, estamos nessa solenidade do Cristo Rei do Universo. A primeira leitura do livro de Samuel nos relata os primeiros reis do Antigo Testamento, porque o povo queria um rei para tocar. O povo não queria mais viver num Deus invisível, um Deus que se mostrava que não podia ser tocado, porque antigamente para o povo antigo eles queriam um rei para tocar, como fabricavam os seus deuses, né? Deus Baal, enfim, tantos deuses. Por isso que Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. E assim até Roboão e Jeroboão, que foram os filhos de Salomão, os últimos dois reis de Israel, que foi dividido porque eles desobedeceram a Deus. Mas aqui nesse contexto, Davi, depois de Saul, se torna rei. Como eles dizem aqui, Saul, que era nosso rei, que desobedeceu a Deus, que foi tirado o seu reinado, então Davi assume. Então Davi ali ele entende que não podemos se tornar rei se não obedecermos a palavra de Deus, os seus mandamentos, e não seguirmos os seus passos, porque nós também somos reis. E aí nós vamos lembrar o batismo. Quando o diácono, ou o padre, ou o bispo, ele realiza o batizado, um dos óleos que vai ser colocado na fronte da criança, que, se não me engano é o óleo do crisma, que depois a criança vai confirmar o seu batismo, diz assim: pelo tríplice munus da fé batismal, se tornas agora profeta, aqui no ambão, ou melhor, isso, profeta no ambão, sacerdote no altar e rei na cadeira central. Então nós também somos reis. Participamos do sacerdócio comum de Cristo pelo batismo. Então nós também temos o nosso reinado, nós também temos o nosso rebanho, nós também temos aqueles que devemos evangelizar, a nossa família, levar para Deus o nosso reinado, o nosso redil. E aqui vimos que Davi entendeu esta sua missão. Mas, como estamos sujeitos ao pecado, ele também errou. Ele até quis fazer o templo. Ele dizia: como que nós vivemos em casas bonitas e Deus está numa tenda? A Arca da Aliança, né? Porque no Antigo Testamento eles tinham a palavra de Deus como a presença de Deus, né? Então, num baú com dois querubins, dois anjos voltados um para o outro em ouro, lá dentro estavam os papiros, os escritos da palavra de Deus. Ele dizia: mas como que nós temos nossa casa e Deus não tem nenhuma casa? Mas por seus pecados Deus falou: tu não realizarás. Quem vai realizar vai ser Salomão, e foi o seu filho que fez então aquele grande templo de Deus. Então essa primeira leitura nos traz isso. Nós também fazemos parte do sacerdócio comum. Pelo batismo nós participamos desta graça. Profeta no ambão, sacerdote no altar e rei na cadeira central. Nós trazemos isso no nosso batismo. A segunda leitura, São Paulo vai falar à comunidade de Colossenses e lembra a eles e lembra a nós também que Cristo é o primogênito, o primeiro,
o único, e o que pode nos reconciliar com Deus, o mediador, não é intercessor. Intercessor, Nossa Senhora, Santa Catarina, é diferente. O mediador é aquele que abre as portas do céu para que o povo seja reconciliado com o Senhor. Na Santa Missa, quando acontece a preparação das oferendas, que o sacerdote oferece o pão e o vinho, ele oferece também o povo, que é não a cabeça, que é o Cristo, mas o corpo, somos nós. A Santa Missa, primeiramente, ela é celebrada pelos mortos, para aqueles que estão lá na igreja padecente e aguardam a ressurreição. Nós somos reconciliados com o Cristo, que em diálogo com o Pai, porque a Santa Missa, na verdade, é um diálogo entre o Filho e o Pai, e o povo é reconciliado. Quando o diácono ou o padre, ele recebe o vinho no altar, coloca o vinho no cálice, que é o sangue de Cristo, que aqui vai dizer que é derramado da cruz para remir a humanidade, é colocado também no cálice uma gota de água. Esta gota é a nossa humanidade, essa gota é a água do nosso batismo. E é profundo demais, é um mistério grandioso que nós não entendemos o que acontece nesse momento da Santa Missa, que nós participamos sim, porque somos batizados e somos reconciliados com o Cristo, que é o mediador, aquele que nos faz participar desta graça, porque, lembra o batismo, nós somos reconciliados, porque fomos batizados, recebemos o óleo da tríplice trindade do munus batismal, profeta, sacerdote e rei. Sacerdócio comum, muito profundo. Então, nessa segunda leitura, São Paulo fala para a comunidade de Colossenses. Ele é o princípio, alfa e ômega, início e fim. É o verbo de Deus, São João capítulo 1, e o verbo de Deus habitou entre nós, se tornou um de nós, preservado apenas do pecado, mas sofreu as mesmas dores, carregou a cruz, sofreu, chorou, sorriu. É o Senhor que se faz um de nós. Emmanuel, Deus conosco, se faz um de nós. Por isso que São Paulo está falando, ele nos reconcilia com o Pai, ele abre as portas do céu para se tornarmos também povo de Deus. Ele é o primogênito, o Senhor, somente Jesus, que nos dá a graça de sermos resgatados dos nossos pecados e vencermos a morte em Cristo, porque Ele venceu, ressuscitou e nós também queremos ressuscitar. E o Evangelho, para mim não estender mais, Jesus, aqui é trazido o texto lá já do seu julgamento, Ou melhor, Jesus já está na cruz. Esse texto a gente vai trabalhar muito na Quaresma, na Semana Santa. Quando Jesus já está lá na cruz, ali é zombado, pelos algozes, pelos guardas, por aqueles que estão ali e nunca se converteram, seguiam Jesus, mas nunca se converteram. Iam para acusá-lo, para querer prendê-lo, nunca se converteram pela palavra de Deus. E para nós isso é também uma palavra forte. Nós viemos à igreja e não se convertemos, não mudamos de vida, continuamos vivendo como se, Essa palavra é muito forte. Tu não é o Cristo? Senhor, se tu não me der essa graça, eu não vou mais na igreja. E quantos que dizem assim? Acontece alguma coisa lá, eu me acabei em disputa com o irmão, não vou mais, porque se deixamos levar por picuinhas, não vem mais à igreja, não participa mais, como se aqui o diácono, o padre, os ministros fossem perfeitos. Não são, são pecadores.
às vezes até mais pecadores do que vocês que estão aí, como igreja. A gente desanima fácil da fé, porque a gente não persevera, a gente não reza, a gente não busca essa intimidade com o Senhor, a gente não comunga dessa palavra, da Eucaristia, da vida do irmão. A gente é levado pelo vento, pela folha que é jogada ao longe. Tu não és o Cristo? Aqui a gente vê um diálogo entre Jesus e os dois ladrões, né? Um que acusa, mas não se converte, e o outro que se humilha, que refaz a sua vida, que pede perdão. E hoje lembramos Dimas, né? Que é o primeiro santo da igreja, viu? Dimas é o ladrão que se converte ao lado de Jesus na cruz, é o primeiro santo da igreja. Qual foi a resposta que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, meus irmãos, para nós hoje a pergunta vem essa, né? Quem é Jesus para mim? Que lugar Cristo ocupa na minha vida? Ou será que ainda estou acusando? Será que ainda estou duvidando de sua presença? Será que ainda eu estou colocando Ele em último lugar na minha vida, no dia a dia? Será que Ele é o Senhor da minha vida mesmo? Ele está acima de mim? Da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos? Sim. Colocar Cristo acima de tudo, acima de nós mesmos, dos nossos interesses. Por isso que a pergunta, ela vai continuar ressoando em nós. Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Tenho colocado Ele em primeiro lugar? Ou será que eu estou que nem os judeus? Estou que nem os algozes? Estou que nem aqueles homens ao lado da cruz? Se tu realmente é o Cristo, me salva, faz aí a obra aí. Pensa, calma. Todo o seu momento, sofre as demoras de Deus, purifica dos teus pecados. Se veio um problema, é para minha santidade. Deus está dando isso para mim, ser pessoa mais de fé, de oração, confiar mais nele. Então, queridos irmãos, nessa festa que nós estamos hoje do Cristo Rei, a palavra para nós quer nos chamar a atenção, que nós devemos se tornar outro Cristo, né? Vamos viver as três dimensões: paixão, que é a vida que vivemos, é a nossa paixão, né? E na paixão acontece o quê? Sofrimento, dificuldades, né? Tem alegrias? Tem, mas tem as dificuldades, tem o sofrimento. Essa é a paixão. Tem a morte, nós vamos passar pela morte, e a ressurreição, que nós queremos ressuscitar. Então, essa dimensão, paixão, morte e ressurreição, nós vivemos também. Diante disso, só vamos vencer se nós estivermos em comunhão com o Senhor, diária, em oração, nos purificando, nos santificando, oferecendo-se plenamente no trabalho da igreja, como aqui na capela, né? A gente vê como ela caminha, mas existe uma equipe aí que trabalha